Hoje, meu amigo, minha amiga, eu queria falar com você a respeito de um assunto que me incomoda bastante. Você sabe que eu aprendi a ler a Bíblia, conheço o plano de Deus para a minha vida e me tornei um cristão evangélico. E uma das orações que eu tenho feito a Deus é para que Deus não me deixe atrapalhar o Evangelho. Eu fico muito triste quando faço uma reunião com os empresários, com os microempresários, com os profissionais liberais e vejo que a igreja e o povo crente está atrapalhando o Evangelho. Talvez você ache que eu estou aqui de uma certa forma julgando ou de uma certa forma falando mal. Não. É uma realidade que nós estamos constatando. As pessoas que têm uma certa cultura, que trabalham no comércio do dia a dia, que são profissionais liberais, que já estudaram, pessoas de bem, muitas vezes se afastam do Evangelho por causa do exemplo que a igreja dá em cima do Evangelho, por causa do exemplo que o cristão dá em cima do Evangelho. Então eu tenho pedido a Deus para não me deixar atrapalhar o Evangelho. Cristãos que se dizem cristãos e soltam um cheque sem fundo. Cristãos que se dizem cristãos e falam mal das pessoas. Em todos os meios. Muitos pastores que se preocupam com a arrecadação, se preocupa com o valor monetário, se preocupa com a prosperidade, antes de se preocupar com a salvação das pessoas. Você sabe que o maior medo que o empresário, que o comerciário tem da igreja, é dele entrar numa igreja e os pastores, os obreiros, a organização, tire o que ele tem, peça o que ele não tem. Sabe por quê? Porque a igreja, as pessoas que se dizem povo de Deus, e não são todas, algumas, que se fossem todas era uma perdição, mas algumas, têm enfatizado tanto dízimo, oferta, arrecadação, prosperidade, milagres, e têm esquecido de falar do amor de Deus, de falar do que Jesus fez pelas pessoas, de falar de arrependimento, de falar de santidade, de falar que as pessoas precisam ter um testemunho. Hoje, eu me preocupo com o testemunho, com aquilo que você representa para as pessoas. Tem muitas pessoas que recebem Jesus, que conhecem a Bíblia, e querem ir para um lugar bem distante para pregar o Evangelho. Por quê? Porque lá ninguém conhece elas. É fácil você chegar e pregar o Evangelho, falar da Bíblia, das coisas que estão escritas. Mas o difícil é você seguir. Quer ver um exemplo? A idolatria que estamos trazendo para dentro das igrejas evangélicas. Antigamente, as pessoas incrédulas, ou as pessoas que não conheciam a verdade, elas eram idólatras de ídolos da música, da Jovem Guarda, da música popular brasileira. Hoje, a idolatria está dentro da própria igreja. Cantores evangélicos que cobram cachê, cantores evangélicos que cobram valores exorbitantes para apresentações. O que é isso? Isso aí é denegrindo o Evangelho, é deixando com que muitas pessoas não creiam na palavra de Deus, não creiam na salvação. Por quê? Porque as pessoas veem essa idolatria dentro da igreja. Esses tempos eu estava assistindo um vídeo onde estava se apresentando um grande cantor evangélico. E as pessoas lá, naquele evento, estavam fotografando de tudo que era jeito, filmando de tudo que era jeito, e pedindo autógrafo. Qual a diferença? Qual a diferença da idolatria lá fora com a idolatria dentro da igreja? Será que é isso que Jesus ensinou? Será que é isso que está escrito na Bíblia? Então, a minha oração, o meu pedido é que eu digo para você cristão, você que se diz cristão, examine a si mesmo e não atrapalhe o Evangelho.
Não atrapalhe o crescimento do Evangelho. Não adianta igrejas inchadas, não adianta grandes multidões, onde as pessoas não têm o testemunho, onde as pessoas não têm o exemplo, onde as pessoas não vivem aquilo que o Senhor Jesus gostaria que vivesse. Imagine você, empregado, cristão, que chega atrasado no seu trabalho, que fala mal do seu patrão, que reclama de salário, que reclama da comida, que reclama das horas trabalhadas. Imagine você, empregado cristão, que se diz cristão, não se dá bem com seus colegas, não se dá bem com seus amigos, não coopera no trabalho. Qual é o exemplo que você está dando? Então o meu alerta é para você que se diz cristão: não atrapalhe o Evangelho. Examine-se a si mesmo. Isso eu estou falando para mim também. Tenho me examinado, tenho buscado as minhas falhas, para que as pessoas que convivam comigo não se envergonhem do Evangelho. A Bíblia é maravilhosa, Jesus Cristo é maravilhoso, é a salvação do mundo. Mas infelizmente, por causa de maus exemplos, por causa de pessoas que não dão um testemunho, que não têm uma vida correta, esse Evangelho está denegrindo a imagem. E isso não pode acontecer. Eu peço a você, examine a si mesmo. Não permita que você atrapalhe o Evangelho.